Afinal, o que faz um designer gráfico e quais que são as áreas de atuação, né? O que a gente pode trabalhar? Então aqui eu vou listar as áreas que estão mais em altas assim nessa parte do design gráfico e vou te explicar o que cada uma delas faz. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui ao canal João Publicitário. Eu sou o João, sou publicitário, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as áreas de atuação do design gráfico, beleza? Mas antes, vamos entender o que faz um designer gráfico. Basicamente assim, o designer ele é a pessoa que é responsável pela criação visual de um projeto. E você vai me perguntar, mas que projeto, certo? Então é aí onde é que vai ter essas diferenças das áreas. Mas basicamente um projeto, ele pode ser, sei lá, tanto um flyer simples, quanto um cartão de visita, quanto uma campanha, quanto uma criação de marca, enfim, diversos projetos. Mas para a gente começar aqui com a nossa lista, vamos começar com o designer de identidade visual, ou como é popularmente conhecido, o designer de marcas, tá? E assim, essa é a área que eu mais sou apaixonado na parte do design, realmente assim, essa parte da criação de identidade visual de uma marca é a parte que eu mais gosto no design, a parte que eu acho mais bonita. E basicamente aqui o profissional é responsável por toda essa comunicação visual de uma marca, tá? Então desde a criação aqui do logo, da paleta de cor, da tipografia da marca e de diversos materiais. Então aqui eu vou te mostrar alguns projetos para você entender melhor o que esse profissional faz. Então olha só, esse aqui é o projeto da minha marca, João Publicitário. Então se você quiser, você pode dar uma olhada aqui para você realmente entender o que a gente trabalha nessa parte de identidade visual. Mas basicamente aqui tem um resumo de todo o meu projeto, então tem desde a concepção, as palavras-chave, as minhas referências que eu busquei para criar a parte do símbolo. E aí tem essa construção do símbolo, né, com a parte dos grids também, a parte do logo em si, né, com as proporções. Aqui você vê a paleta de cor que foi escolhida, a parte da tipografia e depois a aplicação dos logos, né, com essas cores de variações. E a aplicação da marca em si na parte dos materiais, tá? Isso aqui é muito importante para você realmente visualizar como que a marca vai se comportar nessas aplicações, tá? Então aqui tem mais do projeto que você pode dar uma olhada. E aqui tem um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre o meu portfólio. Então aqui eu vou te mostrar mais alguma marca só para você ter uma noção. Então vamos abrir aqui um outro projeto. E aqui tem um projeto da Comunicar, que é uma agência de marketing digital. Então aqui também tem a parte do logo, a construção do grid e tal, as aplicações, a parte de uniforme que foi feito, certo? A parte das redes sociais. Aqui a gente começa a entrar na parte de impresso, né? Então a parte de timbrado, pasta, envelope, cartão de visita, a simulação da fachada. Então, assim, o que você vai fazer num projeto de identidade visual vai depender muito do que o cliente vai precisar, tá? Mas, basicamente, esses são os materiais mais gerais que você vai precisar fazer. Continuando aqui, em segundo, você pode trabalhar como web designer. Então, nessa parte, você vai ficar mais focado nessa construção de sites, tá? Então, aqui, basicamente, você pode fazer um site tanto quanto one page, que ele vai ser ali somente numa página só, tá? Ou criar um com várias páginas, e vai ser bem comum que você crie também parte de landing pages, que são aquelas páginas de vendas que você se cadastra ou que você compra um produto. Depois também aquela parte de página de obrigados, né? Então você pode trabalhar também nessa parte de lançamentos, tá? Porque sempre vai precisar desses tipos de materiais. E eu vejo que os trabalhos mais complexos para essa parte do web design é quando você precisa criar um e-commerce, porque um e-commerce dá bastante trabalho para fazer, tá? Porque tem várias abas, né? Muito produto e tal, mas geralmente quando você for trabalhar para um e-commerce, né? Você dificilmente vai produzir sozinho, você provavelmente vai ter uma equipe para isso. E agora eu vou te mostrar aqui os materiais de web design. Então, olha só, como primeiro exemplo, eu estou te mostrando aqui a página do O Novo Mercado. Então, esse é um modelo de uma página one page. Então, você vê que ele não tem a parte de menus aqui, você só vai entrar para a plataforma, entendeu? E aqui você desce todo o site, ó, e ele é só para baixo. É um modelo muito bem feito para a gente ter aqui como referência de um site one page, beleza? A gente acessando aqui a parte dos grandes e-commerce, né, que aqui vai ter os grandes players, por exemplo, como a Amazon aqui, a parte do Magazine Luiza, aqui que, por exemplo, assim, são os trabalhos mais complexos de um web design, tá? Porque você estruturar todo um site desse aqui
dá muito trabalho, porque você vê que são muitas opções, cada produto aqui vai ser uma página diferente, entendeu? Então, esse aqui é uma das coisas que você pode trabalhar também como web design. E aqui mais um modelo dessa parte de sites. Então, tem aqui a parte de home, a parte de portfólio. Então, você vê que tem um menu aqui com várias outras páginas. É um pouco mais, assim, grande de fazer, né? Mais demorado de fazer do que um site homepage. Porém, não é tão complexo quanto um e-commerce, por exemplo. Nós também temos a parte de UI e UX Design, tá? São duas coisas diferentes, mas que elas estão muito bem conectadas. É bem possível que em um projeto a pessoa que faz a parte de UI Design também faça a parte de UX, tá? Mas vamos entender aqui as diferenças. O UX Design é o User Experience Design, ou seja, a gente traduzindo fica o design de experiência do usuário. E esse profissional ele fica responsável por criar um projeto de fácil e intuitivo, tá? Para que as pessoas consigam acessar o produto, o protótipo ali da maneira bem mais fácil. Então o papel do UX Designer é ele se colocar ali no lugar do cliente e visualizar todo aquele projeto, como que vai ser a experiência dele e tentar buscar soluções para melhorar, tá? Então aqui você vai se colocar no lugar do cliente para você ver toda a jornada que ele faz, por exemplo, ali para se cadastrar em um site, para fazer a compra de tal produto, para utilizar tal produto, tal plataforma, aplicativo. E o objetivo desse profissional é facilitar ao máximo a experiência do usuário para que seja intuitivo e fácil para ele usar e ter uma boa experiência com isso. Então, se você está aí utilizando um site, um aplicativo, uma plataforma que você vê que é fácil de usar, pode ter certeza que tem um bom trabalho de UX Design por detrás disso. Já a parte do UI Design é o User Interface Design. Então, como o UX estava focado nessa parte da experiência, o UI Design vai focar na parte do visual, tá? Então, realmente nessa parte da interface e como que as pessoas vão visualizar o produto. Então, aqui o profissional ele precisa primeiro dominar os princípios do design, tá? Conhecer muito bem, entender bem sobre tipografia e entender bem sobre paleta de cor. Então, você juntar tudo isso, ele também vai precisar entender assim, sobre a psicologia das formas, que a gente vai entrar nessa parte de Gestalt. E aí, analisando tudo isso, tendo uma boa base disso tudo, aí sim o profissional consegue realizar um bom trabalho de UI Design. E aqui um dos melhores exemplos para isso é a Netflix, que você provavelmente já conhece. Mas assim, analisa como que toda a interface, toda a parte do visual aqui tá realmente assim proporcionando a melhor experiência possível, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o Continue Watch tá por primeiro, porque é a tendência de você continuar assistindo o que você assistiu por último, sabe? Então, já tá mais fácil, você não vai precisar procurar o que você assistiu por último, porque já tem essa base de histórico. A parte do menu é bem intuitivo, porque a maioria dos menus são assim nessa parte de cima, tá? Então, você analisar tudo isso aqui, você entende que é um bom projeto. Por exemplo, dessa parte aqui do banner, ele tá meio cortadinho aqui, já para você entender que vai ter mais filmes e séries para esse lado, entendeu? E a mesma coisa aqui com a parte da HBO. Claro que é uma parte de diferente, assim, no caso, mas continua assim com a parte do UI UX Design muito bem aplicado. Outro exemplo que você pode analisar disso é, por exemplo, o iFood. Então, o iFood aqui ele é bem intuitivo, tanto aqui a parte do site quanto a parte do aplicativo. Para quem nunca usou o iFood assim, consiga usar ele de primeira da maneira mais fácil possível. Então você vê que tem um layout mais clean, mais minimalista, com o objetivo de ser o mais fácil possível para você usar. E essa é a maioria dos projetos que um UI ou um UX Design vai trabalhar. Em produtos, em plataformas, em sites, em aplicativos e em softwares. E mais uma área que está crescendo bastante é a área de Motion Design. Então ela é um pouquinho relacionada assim à parte de vídeos, e aí como os vídeos deram uma boa crescida nos últimos tempos, o Motion Design também cresceu com isso. Mas diferente dos vídeos, aqui você trabalha mais com a parte de animação, tá? Então aqui você pode criar tanto animações para um logotipo, para uma vinheta, para um anúncio. E aqui eu vou te mostrar alguns trabalhos de Motion Design que vai ficar mais fácil de você entender o que ele faz. Então aqui são alguns exemplos com essas animações de gráficos, animações de elementos, de ícones, de números. Então aqui está bem intuitivo assim, para você entender o que essa parte do Motion Design faz. E aqui tem mais um exemplo para você entender bem. Então é bem comum a gente encontrar esses modelos de animações aqui em vídeos explicativos,
que às vezes precisa de algum tutorial ou explicar o que é determinada coisa em anúncios. Então, você provavelmente já viu alguma animação assim e é basicamente isso que o Motion Design trabalha, beleza? Mais uma parte do design que você pode trabalhar e se especializar aqui é no design editorial. Então, aqui a gente vai trabalhar muito com texto, muito com conteúdo. Então, você precisa entender bem os princípios do design, entender bem sobre proporções, sobre grids, principalmente sobre repetição, tá? Porque você precisa manter o padrão disso, porque geralmente o design editorial é com material mais longo, material mais extenso, tá? E alguns exemplos disso por exemplo, a parte dos livros, mas aqui não considere muito a capa, tá? Considere mais o conteúdo em si, porque você vai ver que as fontes são sempre o mesmo tamanho, tá? No mesmo local, na mesma proporção. Então você vê que é uma boa aplicação do design editorial. E outros exemplos de design editorial são a parte de jornais, revistas e também assim a parte de e-books. E uma área muito comum também da gente trabalhar é como arte finalista, tá? Então geralmente esse profissional vai trabalhar numa gráfica e ele vai ficar responsável pelo fechamento de arquivos. Ou seja, quando você manda, por exemplo, um cartão de visita para a gráfica, o arte finalista é que ele vai fazer a revisão de materiais como esse, cartão de visita ou fachadas, outdoor, né, todos os materiais impressos. Porém, é de extrema importância que o designer que não seja o arte finalista saiba fechar esses arquivos, tá? Porque não é toda gráfica que tem um arte finalista para fazer isso e muitas das vezes pode acontecer algum erro, tá? A desvantagem que eu vejo de trabalhar como arte finalista é que geralmente ele não é muito bem remunerado, mas assim, é uma área bem comum de você trabalhar como design, principalmente quando você está começando. E uma das áreas que mais está em alta na parte do design é o design para social media. Então nessa parte você vai fazer toda a comunicação visual para as redes sociais. Então você faz ali para a parte do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do YouTube, alguns materiais para o WhatsApp. Qual que é a vantagem de você trabalhar com design para social media? É que o formato do feed do Instagram é o mesmo formato para o Facebook. O formato de Story para o Instagram, ele dá certo o mesmo formato para a parte do Facebook e do WhatsApp. Então, é um formato que dá certo em 3 plataformas diferentes. Os únicos formatos que vão diferenciar um pouco é se você for fazer conteúdo para o YouTube, né? Alguma imagem ali das thumbnails, no caso, ou capa também do YouTube e do Facebook, e algum outro material para o LinkedIn. Mas assim, são 3, 4 formatos que se repetem para todas as redes sociais. Então olha só, aqui no meu Behance você pode encontrar algum desses materiais do designer para social media, tá? Então aqui tem alguns exemplos para essa parte mais de estética, de fisioterapia, né? Então tem tanto os posts únicos quanto os carrosséis. E aqui tem boas referências para você pegar e aproveitar, não só no meu perfil, né, no Behance como um todo. Tem também aqui o projeto de social media para hamburgueria. Atualmente é o meu projeto mais visualizado do Behance. E tem boas ideias aqui para você pegar como referência, tá? Inclusive aqui foi utilizado imagens reais do lanche da hamburgueria, então ficou um diferencial assim nesse trabalho. Então aqui tem várias referências para você pegar e aproveitar, tá? Inclusive, se você quiser aprender como fazer esse post aqui, eu ensinei isso no curso O Designer para Social Media. Então se você quiser conferir, vou deixar o link aqui na descrição, mas tem o link aqui também na parte do Behance, tá? Então aqui você conhece um pouquinho mais sobre o curso, a parte dos módulos, tá? Aqui tem a grade curricular, temos os bônus também com modelo de briefing, de contrato, tipografia, textura. Aqui alguns dos materiais que você vai aprender, né? Então tem aqui a parte desse post de hambúrguer também, tá? Aqui para você conhecer o curso por dentro. E aqui o restante das informações. Então, caso você tenha interesse em começar nessa parte do design para social media, eu acredito que esse curso realmente é uma excelente oportunidade para você, tá? Por que eu vejo que esse curso aqui é uma boa oportunidade para você? Simplesmente porque eu estruturei esse curso da maneira mais direta possível para você já começar aqui, ó, no mercado de trabalho. Então, a gente começa pela base do design, por onde a gente deve começar. Então aí você vê tipografia, paleta de cor, e aí você vai ver essa parte das criações para as redes sociais, tá? E uma das vantagens desse curso aqui é que o acesso dele é imediato, tá? Então se você clicar aqui no link aqui embaixo, você pode começar a estudar o curso hoje mesmo. E se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você se inscreva no canal. Então comenta aí de chegar nos tão sonhados 1000 inscritos, certo? Tô criando aqui uma playlist sobre design gráfico, então você pode aprender muito e totalmente de graça, beleza? Se ficou qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Valeu e até a próxima!